Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazote Objeto de Estima. Olá! Você confere no Jornal desta quinta-feira uma entrevista com a arquiteta Ângela Pisani sobre sua renomada trajetória de empreendedorismo no seu segmento. No bloco direito, o procurador do trabalho, Dr. Alexandre Haganin, aborda questões pertinentes à atuação do Ministério Público do Trabalho em Santa Maria. No Saúde e Bem-Estar, informações significativas sobre a saúde da mulher e patologias como câncer de mama e câncer ginecológico, com o convidado desta editoria, o médico Dr. Flávio Jobim. E na editoria Cultura e Entretenimento, com a participação artística de Tiane Tâmbara e Michel Wagner. Giornale, 4 blocos repletos de informações importantes para você que nos acompanha semanalmente. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Santa Açaiteria. Olá, muito bem-vindos ao Giornale. Estamos no ar todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa. Hoje, o Giornale mostra para você o empreendedorismo de uma profissional protagonista no segmento de arquitetura em Santa Maria. A nossa convidada desta editoria é a arquiteta Ângela Pisani, diretora do escritório Ângela Pisani Arquitetura, Engenharia e Construção, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos, especialista em Arquitetura Hospitalar, Paisagismo e Meio Ambiente, mestre em Conforto Ambiental na área de Acústica. Ângela é doutoranda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, professora universitária da URI Santiago desde 2013. Ângela também foi secretária do município de Santa Maria. Um prestígio ter você no Giornale, um nome influente em nossa cidade, quando o assunto é arquitetura. A honra é toda minha, Giovanna, por dar essa oportunidade para falar um pouco do nosso trabalho e da contribuição do nosso escritório para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigada, seja bem-vinda. Ângela, que áreas da arquitetura se enfocam no escritório? Nós temos vários setores de arquitetura. Nós trabalhamos na parte residencial, comercial, arquitetura hospitalar e institucional. O nosso escritório é dividido por departamentos. Então, temos profissionais arquitetos em cada uma dessas áreas. Atualmente, a nossa equipe é composta por mais de 10 arquitetos. Essa semana começa a integrar mais 2 arquitetos da nossa equipe. É uma grande equipe. Sim, temos uma grande equipe, muito trabalho também. E a empresa ela foi fundada, né? Você fundou a empresa em 1986 e já passaram-se 35 anos, né, de trabalho, de execução de bons projetos. Eu vim para Santa Maria em 1986. Tenho só que agradecer a Santa Maria por ter me acolhido. Por isso que é chamada Coração do Rio Grande, né? Então eu tenho que agradecer por todo o trabalho, por todo o desenvolvimento que o nosso escritório tem a oportunidade de executar em Santa Maria. Temos empreendimentos grandes, de grande vulto para Santa Maria também, executado pelo nosso escritório. E Santa Maria com certeza também agradece esse seu profissionalismo, né, de tantos anos, tanta dedicação. Com certeza que você já modificou a vida de muitas pessoas, levando um conforto, levando qualidade, levando bom gosto, né, sofisticação para os ambientes, tanto comerciais quanto residenciais. Sim, a questão do residencial, eu sempre digo para os meus clientes, a gente faz o projeto para o cliente, não para nós. O mais importante é ele se sentir bem dentro do seu ambiente. Às vezes a gente questiona,
A forma segue a função segue a forma. Eu acho que os dois, concomitantemente. Então, temos em Santa Maria vários projetos em execução, tanto na área residencial como comercial. Muito bem. E como especialista em projetos na área da saúde, alguma resolução neste momento de pandemia que possa mudar os projetos arquitetônicos em algum quesito exigido a partir de então? Tu sabe, Giovana, que meu interesse pela área hospitalar ou pela área de estabelecimentos da saúde sempre foi esse meu foco principal. Digamos assim, a minha menina. Né? Sim. Porque meu trabalho de conclusão de graduação foi um centro clínico. Isso em 1982. Então já me interessava por essa área da saúde. Agora, com essa questão da pandemia, várias resoluções vindas pela Anvisa fizeram com que nós mudássemos, alterássemos alguns projetos já executados e outro em andamento. Como, por exemplo, a questão da barreira entre o cliente e a secretária. Uma barreira visual, um vidro, algum acrílico, para não ter esse contato direto entre o cliente, né, ou o paciente e realmente uma necessidade, uma né? necessidade. Que passamos a ter. Exatamente. A questão de fluxo também, né? Acesso independente para pessoas com suspeita de Covid em relação às outras pessoas que simplesmente vão fazer algum exame de rotina. Sim. Realmente a pandemia ela nos traz aí um divisor de águas, né? Antes e pós-pandemia, que ainda nós estamos vivendo e que devem acontecer muitas alterações em vários segmentos, né? Sim. Em decorrência. E essa questão da saúde para o nosso escritório, que é especialista, né, nesse setor, muito importante, né? O mercado já era promissor com essas questões, a gente tem procurado ajudar aos nossos clientes, para quem a gente presta serviço, e também informar aos clientes que não são da área, que não atuam, mas que também a gente possa passar essa informação para eles, não é? Claro, e trabalhar com bastante criatividade, né, que a área exige. Sim. E hoje, por exemplo, a questão da humanização desses espaços. É importante que o cliente, quando chega nesse ambiente, que ele se sinta bem, agradável, porque normalmente quando você procura a área da saúde, é porque alguma coisa você tem. Né? Sim, então a gente sempre certeza. chega às vezes preocupado e tal. Por exemplo, consultório odontológico, né? Essa questão, ninguém gosta às vezes de ir no dentista, mas é necessário, né? Inclusive a minha filha é dentista, né? Mas a gente procura fazer nos ambientes agradáveis. Laboratórios, por exemplo, a coleta infantil. Criamos espaços lúdicos para as crianças, espaços separados de espera para o adulto do infantil. olha que interessante. E qual o maior enfoque desse segmento de saúde? São para as clínicas médicas, clínicas odontológicas e hospitalares? Quais que você desenvolve mais projetos? A gente tem ultimamente trabalhado muito na área de laboratórios. Consultórios médicos também é, em geral, bastante serviço. Né? Estamos também desenvolvendo um hospital para Santa Maria, trabalhamos em regiões aqui, né, Faxinal, a gente tem bastante serviço também. Todas as cidades em volta de Santa Maria nós temos trabalhado muito nessa área hospitalar. Sim, acaba abraçando o entorno, né? O entorno também. O nosso escritório é referência em relação a projetos da área da saúde. Parabéns. Obrigada. E o escritório ele executa projetos de pequeno, médio e grande porte, certamente. Quais os que podem ser citados que são decisivos para a imagem institucional do escritório? Nosso escritório teve a honra de ganhar o concurso para executar a sede, a subseção da OAB de Santa Maria. Nós temos empreendimentos como a Caixa Econômica Federal, o projeto da Justiça, nós temos o empreendimento do Almiro Beltrame, que é um centro de referência na área da saúde também. Nós temos executado a sede do ICM e assim por diante. Todos os projetos para nós são importantes, mas digamos assim, também trabalhamos muito na área de esportes. Temos quadras poliesportivas executadas e em execução, como é o caso do Clube Dores, que estamos executando, já executamos a quadra de pádel, a quadra de tênis, agora futebol 7. Também estamos terminando o projeto da academia. Olha, que sucesso!
Isso isso representa todo o sucesso desse trabalho desenvolvido ao longo desses anos, né? É a colheita, né? Porque, como você bem disse, que todos os projetos eles são bem-vindos, né? Desde o pequeno, de pequeno porte, até o de maior porte, né? Porém, não tem como não dizer que esses projetos magnânimos, aos moldes do Prédio da Justiça, da subseção da OAB, da própria Caixa Econômica que fica na Rua do Fórum, né? Aquela edificação, do Centro Empresarial Almírio Beltrame, que chegou para definir a Pinheiro Machado com a Professor Braga. Então, realmente, são edificações suntuosas que tornam uma referência, que se torna uma referência para o escritório. E contribuindo para o desenvolvimento de Santa Maria. Com toda certeza, como sempre. Meus alunos, que também sou professora, meus alunos perguntam, prof, qual é o projeto mais lindo que tu já fizeste? E eu sempre respondo, o que eu não fiz ainda, o que eu vou fazer. Olha só, agora nós vamos chegar nesta questão de docência. Vamos falar agora da outra faceta de Ângela Pisani. Eu gostaria de perguntar para você o porquê da docência, né? O que agrega para você, uma vez que você atua com veemência, né? na arquitetura, enfim, em projetos arquitetônicos. Sim, eu me preparei ao longo do tempo para passar um conhecimento aos alunos, mas para isso a gente tem que saber fazer para poder ensinar. O que me faz esse fascínio pela docência é essa troca da juventude com a minha experiência. Eles me ensinam, eles não sabem que eles também estão me ensinando. Ao mesmo tempo que eu passo o meu conhecimento para eles, eles também estão me dando aquele retorno, aquela ideia, aquela jovialidade, aquela energia, aquela luz que eles têm de aprender. E isso, para a gente que é professora, não tem um incentivo maior de no final de uma aula os alunos baterem palma. Prof, que aula maravilhosa você deu. Olha que ótimo! E realmente, então, você ensina e ao mesmo tempo você aprende e acaba levando para o escritório de arquitetura todos esses conhecimentos. Sim, e nós também temos estagiários no nosso escritório, que também é uma escola para eles. Aprendem, trocam de setores, quando eles acham que eles já aprenderam bastante em determinado setor, como exemplo, arquitetura de interiores, a gente passa ele para setor de projeto ou fiscalizações de obras. Então, eles podem passar por todos os setores que o nosso escritório trabalha. Muito importante, né? Porque você está formando excelentes profissionais, né? Muitos escritórios hoje, né, são proprietários, arquitetos proprietários que foram meus estagiários. Que já passaram, né? Passaram pelo meu escritório. Com certeza. E eles devem ter muita gratidão por isso, né? Dessa grande mestre, grande professora da arquitetura. Acredito que sim. Parabéns, Ângela. Eu quero registrar a minha imensa alegria em recepcioná-la hoje aqui no Giornale e levar até os nossos telespectadores essa sua trajetória, né, de renome, pautada por êxitos e que eu tenho o privilégio de acompanhar ao longo destes anos. Muito obrigada. Eu tenho que só agradecer a tua oportunidade e agradecer a Santa Maria por me dar essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho e também para contribuir com o nosso desenvolvimento da nossa cidade. Você merece, você é uma referência no que faz. Obrigada. A seguir, no bloco direito, a presença do Procurador do Trabalho, Dr. Alexandre Haganin. O jornal continua com informações importantes para você. Continue conosco. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade.
você sabe escolher a armação de acetato ideal para o seu rosto? Eu sou a Daiane Velasquez da Ótica Norberto e vou te ajudar. Por exemplo, a armação, independente do formato, ela não pode ficar muito abaixo da sobrancelha e nem muito acima da sobrancelha. Essa armação aqui, vocês podem notar que é uma armação quadradinha e ficou muito abaixo aqui da minha sobrancelha, né? Então essa não é uma armação ideal para mim. Assim como essa outra, que não é uma armação tão quadrada, ela é mais retangular e também ficou muito abaixo aqui da minha sobrancelha. Essa não é a armação ideal para mim. Também tem outro exemplo. Armações redondas podem ser usadas no meu caso, porém essa aqui, ela ficou com sobra aqui na ponte e muito acima da minha sobrancelha. Então não é uma armação também ideal para mim. Independente do formato, essa quadrada aqui também não encaixou. Ficou com folga aqui na ponte e muito acima da minha sobrancelha, como vocês podem notar. Selecionei também duas armações e formatos diferentes para vocês verem que essas aqui sim são ideais para mim. Encaixou certinho, tá na altura certa e aqui da largura correta. Essa é mais quadradinha no gatinho. Essa outra, ela também é gatinho, só que mais arredondada. Um formato totalmente diferente do outro e as duas deram certo. Podem notar. Viu só? Então, gente, independente do formato da armação, escolha a armação correta para você. Bloco Direito, um convite, Sul Contábil, assessoria empresarial. No Bloco Direito de hoje, a presença do excelentíssimo doutor Alexandre Haganin, procurador do Trabalho. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, ingressou no concurso do Ministério Público do Trabalho em 2010. Dr. Alexandre atua na Procuradoria do Trabalho do município de Santa Maria desde 2018. Uma honra receber a Vossa Excelência aqui no Jornal. Muito obrigado, Giovana. Prazer. O prazer é todo meu. Doutor, inicialmente se faz necessário esclarecer para quem não tem este conhecimento de quais são as atribuições do Procurador do Trabalho, para depois adentrarmos ao assunto propriamente dito. Bom, o Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, ele compõe o Ministério Público da União. Então, nós somos o Ministério Público com atuação perante a Justiça do Trabalho. E é importante a pergunta, até para a gente diferenciar, porque tem uma confusão que normalmente o pessoal faz, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, como o órgão responsável pela fiscalização trabalhista. Na verdade, nós não somos Procuradoria da Inspeção do Trabalho, nós somos Ministério Público com atuação específica, né? Então, o Procurador do Trabalho, ele, via de regra, investiga condutas que violam direitos trabalhistas. Então, a nossa atuação ela se dá basicamente em violações coletivas ao direito dos trabalhadores. Não é aquela ação pontual, o trabalhador não recebe horas extras. Não, é o Ministério Público que vai tutelar este trabalhador. Na verdade, nós atuamos para verificar condutas empresariais, via de regra, em que violam o direito de toda a coletividade de trabalhadores, né, os seus empregados ou uma categoria como um todo. Essa é a atuação do Ministério Público. Então, para a gente poder atuar, a gente atua principalmente de forma judicial e também tem a forma extrajudicial, que é através dos nossos inquéritos civis, que a gente faz as investigações.
E muitas vezes é aí que gera exatamente essa confusão. Porque quando a gente investiga, nós muitas vezes fizemos inspeções em empresas, requisitamos documentação, analisamos a documentação referente aos direitos dos trabalhadores. E aí o pessoal acaba confundindo o que faz o Ministério Público do Trabalho e a inspeção do trabalho. Então, nosso dia a dia, a gente acaba verificando documentos, fazendo inspeções. Eu, particularmente, já participei de operações de combate ao trabalho escravo em outras procuradorias que eu já fui lotado. Já participei de resgate de trabalhadores que estavam embarcados em navios que foram abandonados em águas jurisdicionais brasileiras. Então, ela é uma atividade bem dinâmica, né, que permite que a gente tenha contato com diversos ramos, direito a fraudes, combate ao trabalho infantil, meio ambiente do trabalho. E assim, os outros segmentos, né, do direito, eles estão interligados. Exatamente. Muito bem, então agora, após elucidado, né, essas atribuições, essa grande missão do Procurador do Trabalho, nós vamos entrar a respeito das atuações, né? Vamos chegar ao ponto do que realmente o Ministério Público do Trabalho realiza em Santa Maria, né? As atuações que podem ser mencionadas. Tá. O Ministério Público do Trabalho em Santa Maria, ele se instalou em 2005, né? Então, ele foi a primeira procuradoria em trabalho no interior do Rio Grande do Sul. Antes a nossa sede era só Porto Alegre, reconhecendo a importância de Santa Maria e região, foi a primeira procuradoria no interior do estado. Então, de 2005 até aqui, nós já firmamos mais de 700 termos de ajuste de conduta, mais uma centena de ações civis públicas. A gente pode citar inclusão de trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, que muitas vezes a inspeção do trabalho vai, fiscaliza e não há a contratação espontânea. Então, o Ministério Público do Trabalho ajuiza a ação civil pública ou firma termos de ajuste de conduta para a contratação de trabalhadores com deficiência, a inclusão de aprendizes no mercado de trabalho, combate a fraudes, né, que são realizados de forma sistemática, muitas vezes, para que não seja reconhecido o vínculo dos trabalhadores. Agora, ultimamente, nós temos a figura do microempreendedor individual, que muitas empresas se utilizam da contratação do MEI para não contratar um trabalhador. Né, temos diversas ações, combate ao trabalho infantil, né, que em determinado período nós tivemos grande incidência, meio ambiente do trabalho. Então, aqui na região já foram mais de 700 termos de ajuste de conduta. Então, foram mais de 700 empresas que já foram chamadas pelo Ministério Público do Trabalho, né, ao longo desses 15 anos de atuação na região. E, doutor, quais os mais incidentes, né, dessas atuações, quais os mais incidentes aqui na nossa região? Grande parte delas a respeito à jornada de trabalho, né? Então, muitas vezes, prorrogação de jornada de trabalhador, não pagamento de verbas rescisórias. Então, quando empresas dispensam coletivamente trabalhadores sem pagamento, mas grande parte mesmo diz respeito à jornada e ultimamente muito a meio ambiente do trabalho também. Descumprimentos com exposição de trabalhadores a riscos no ambiente de trabalho, riscos de adoecimento e de doenças. Muito perigoso. Muito perigoso. Esse fato. E agora, então, um assunto bastante pertinente, que são as consequências de um acidente de trabalho em uma empresa. E essas consequências com enfoque no trabalho, no trabalhador e na sociedade. É até importante a gente pontuar que só Santa Maria, no ano de 2020, foram mais de 800 comunicações de acidente do trabalho. Né? Então, nós temos uma média de mais de 2 acidentes por dia, né, em Santa Maria. Só Santa Maria. Então, não é um número baixo, é um número alto. Até... É muito representativo. Exatamente. Né? Isso são comunicações formais, sem contar a subnotificação que nós temos dos acidentes do trabalho. Um acidente, vamos pegar um exemplo de um caso extremo, que é o óbito. Né? Infelizmente, ocorre ainda, só recentemente nós tivemos, foi noticiado pela mídia, em um intervalo de 20 dias, 2 óbitos em Santa Maria decorrentes de acidente do trabalho. Não vou nem analisar a culpa do empregador ou não, só o fato óbito. Primeiramente, nós temos a perda da vida humana, né? Que tem que se lamentar para a família, questão humanitária. Que é a vida acima de tudo. Exatamente, né? São relações familiares, relações sociais que se perdem. Para a empresa, na verdade, as medidas de prevenção não têm que ser vistas como um ônus, e sim como, na verdade, um investimento. Porque se a gente pensar quanto ao risco que tem, o que o empregador paga, suponhamos um trabalhador com 30 anos, né? Uma faixa etária, a nossa expectativa de vida hoje, 79 anos. Se a gente multiplicar um trabalhador que recebe na faixa de R$ 1.500, uma indenização decorrente de um óbito do trabalhador num acidente com culpa do empregador, só de indenização em torno de R$ 650 mil. Um cálculo simples, né? 13 parcelas, considerando ali o salário do trabalhador. Nós temos, além disso, o custo que traz para... Um valor considerável. E o custo para a Previdência.
Né? Então, de 2012 a 2020, só a região de Santa Maria foram gastos 118 milhões de reais com benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. Em 2020, foram quase 15 milhões de reais. Esse custo ele é diluído para a sociedade. Né? Em determinado momento... Esses números são divulgados, doutor? Sim, existe uma ferramenta Smart Lab, que ele foi desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho, cruzando esses dados. Ela é uma ferramenta que é possível qualquer cidadão consultar, então é Smart Lab, um observatório do Ministério Público do Trabalho. Então nós temos o custo para a família, o custo social quanto aos benefícios, e para a própria empresa, né? Porque a empresa investe durante anos em qualificação de um trabalhador, é treinamento, é profissionalização, e muitas vezes quando esse trabalhador está no ápice da produção, acaba gerando um acidente de trabalho e a perda de toda aquela capacitação que teve. Então quando a gente fala que prevenir acidentes não é custo e sim investimento, e é investimento mesmo. Né? Se a gente somar os períodos de afastamento em decorrência de doenças ocupacionais, chega a quase 15 mil dias de trabalho que são pagos. Isso ficou muito evidente agora, especialmente com o coronavírus, né? Então, infelizmente, muitos trabalhadores se ausentaram, né? Serviço de saúde, profissionais que trabalham em mais de um serviço de saúde, então se ausentaram em determinado momento, contraíram a doença, acabaram se afastando em 2 ou 3 serviços, né? Então, não que tenha alguma responsabilidade, não estou analisando a responsabilidade do serviço, e sim a consequência do afastamento. A consequência do afastamento. Exatamente. Na verdade, repercute em todas as esferas. Sim, e nós temos mais uma outra ainda. Então, quando ocorre um acidente, há a possibilidade também do ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, além de exigir o cumprimento de normas para evitar o acidente, também com postulação à indenização por danos morais coletivos, né? Que também traz uma consequência econômica para qualquer atividade empresarial. E esta data do dia 28 de abril é uma data onde se comemora o dia em memória a essas vítimas, né, e acidentes ocupacionais. O Ministério Público do Trabalho ele realiza algumas ações em decorrência da data? Normalmente, nós temos o mês do Abril Verde, né, que é o mês que a gente utiliza então para fazer campanhas de conscientização para toda a sociedade. Infelizmente, por conta da pandemia, nos últimos 2 anos, a gente não conseguiu fazer. Mas, rotineiramente, são feitas ações de conscientização, especialmente no mês de abril. As ações de fiscalização e prevenção são feitas permanentemente, né, não apenas nesse mês, mas o mês de abril a gente utiliza em memória das vítimas, até para chamar a atenção de um problema social grave, que é o acidente do trabalho. Importante, né, essa conscientização. É a única forma que nós temos de evitar, né? Enquanto a gente entender que ele foi um infortúnio que ocorreu por culpa ou do empregado, na verdade... Ou por motivo de força maior. Exatamente. Na verdade, nós temos uma sucessão de atos que podem ocasionar um acidente do trabalho. Naturalmente. Né? Doutor Alexandre, o Ministério Público, além do lado repressivo, né, então ele tem essa faculdade de reverter esses valores para a sociedade. E como estão essas destinações em Santa Maria e até mesmo na região? Só no ano passado, né, a título de exemplo, nós destinamos para o enfrentamento do Covid foram 3 milhões e 400 mil reais. São recursos, então, multas incidentes por descumprimento, termo de ajuste de conduta, condenações em ação civil pública que foram destinadas para a comunidade. Por força de lei, nós temos que destinar este recurso para a comunidade lesada. Então, via de regra, a gente publica um edital possibilitando que instituições habilitem projetos voltados à proteção do trabalhador. Então, eu posso citar como exemplo a reforma daquele imóvel onde foi instalado o CIOSP em Santa Maria. Praticamente 90% dos recursos que foram utilizados na reforma foram alocados pelo Ministério Público do Trabalho, já conhecedor das precárias condições em que estavam os servidores da Polícia Civil na antiga sede da DPPA. Então, foi feito o aporte do recurso para a reforma. Então, nós temos também enfrentamento da Covid. Apenas na semana passada, outro exemplo, destinamos mais de 200 mil reais para o hospital universitário, para a compra de insumos, também para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. Então, nós já temos um histórico de destinação em toda a região. É um histórico bastante importante, né? E essa atuação é uma amostra importante da atuação do Ministério Público aqui em Santa Maria, né? Então, quando nós visualizamos aquela placa Ministério Público do Trabalho, significa que o Ministério Público chegou até aí e já destinou
valores importantes para aquela instituição. Exatamente, é isso, não é, doutor? Exatamente, até a gente sempre solicita que seja colocado uma placa indicando que os recursos são decorrentes da atuação do Ministério Público, né? Até como forma de controle social dessa destinação que é feita. Porque nós somos conhecidos pelo lado repressivo. Sim. Né? Mas também e que o Ministério Público não está alheio às causas da sociedade. Exatamente, né? A gente até por ter uma interlocução muito grande com empresas, com trabalhadores, a gente acaba muitas vezes conhecendo alguns problemas sociais. Então, por exemplo, da DPPA, a gente tinha contato quanto à forma em que era realizado o trabalho. O próprio hospital, os hospitais, no início da pandemia, precisava alocar recursos para a compra de equipamentos de proteção individual. Nós fizemos esse aporte porque tínhamos recursos depositados judicialmente em decorrência da atuação do Ministério Público. Perfeito, doutor. Hoje nós abordamos sobre a brilhante atuação do Ministério Público do Trabalho em Santa Maria. Eu agradeço imensamente os seus esclarecimentos, especialmente para quem desconhecia a dimensão da atuação do Ministério Público em nossa cidade. Fico muito grata com a sua participação e a sua presença aqui no Jornal. Tá bom, agradeço pelo convite. Obrigada. Na sequência, bloco Saúde e Bem-Estar, com a presença do conceituado médico Dr. Flávio Jobim. Volto em instantes. Fala pessoal, tô aqui para falar um pouco hoje sobre o Single, um lançamento que a gente preparou com muito carinho para a cidade de Santa Maria, um lançamento que a gente estava esperando para trazer ele para o mercado de uma maneira diferente, de uma maneira mais abrangente, aonde o consumidor, a pessoa que investe no mercado imobiliário, pudesse fazer uso de um empreendimento para maximizar os seus ganhos, para poder ter uma renda fixa dentro de um empreendimento que realmente entregue aquela renda atrativa, poder fazer a utilização desse empreendimento através de Airbnb para maximização desses ganhos e, sem sombra de dúvidas, quem conhecer o produto vai conseguir entender o quanto ele vai ser atrativo para quem vai morar. Todos os nossos empreendimentos são pensados em quem vai usufruir, mas a gente não deixa de lado essa situação de ganhar dinheiro, investir no mercado imobiliário e poder utilizar esses empreendimentos como uma forma inteligente de fazer o seu investimento. A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo o Jornal Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine, Acessórios Elux, M Pilau, Patronato Shopping, Inbuilt, Clínica e Beleza Profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite Cibrama, tradição em estar na moda.
voltamos com o Giornale. Agora vamos falar sobre saúde. O convidado desta editoria é o Dr. Flávio Jobim, médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica no Hospital Materno Infantil em Porto Alegre, em ginecologia e obstetrícia, oncologia ginecológica e mastologia no ICA, do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas. Atual chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Maria e professor da instituição. Além da sua destacada atuação no segmento da saúde, o Dr. Flávio Jobim possui MBA em Gestão e Riscos na área de Finanças, concluídos na Alemanha, Canadá, Portugal e Estados Unidos. Fundou a Unicred Ponto Capital em 1998, instituição da qual atua como presidente. Dr. Flávio Jobim também é um dos proprietários do Diário de Santa Maria. Uma honra contar com a sua presença aqui no Giornale e uma honra também informar a quem está nos assistindo essas suas qualificações, que são inúmeras, e essas habilidades relevantes, elas denotam toda a credibilidade que primamos aqui no Giornale com nossas informações. Obrigado, Giovanni, pelo convite de participar contigo e cumprimentar por esse brilhante programa aí que é um serviço de utilidade, né, para a população. Realmente é isso que nós esperamos, passar para a comunidade, para a sociedade, informações relevantes das mais diversas áreas, e a sua área é importantíssima hoje para nós, né, em especial para o público feminino que nos assiste. Doutor, você como supervisor da residência médica e mastologia do Hospital Universitário, qual a preocupação que a universidade tem hoje para garantir a saúde da população e em especial das patologias desta área? Bom, hoje nós, não só o hospital, o nosso serviço de residência aqui, mas é todo um projeto da Sociedade Brasileira de Mastologia, a preocupação que se tem com formar quadros capacitados para atender a demanda toda que há no Brasil, né, e na nossa área. Veja bem, nós ainda somos uma das áreas aqui no Rio Grande do Sul, todo o sul do Brasil, mais bem servida de profissionais com qualificação. Sim. Mas nós temos muitas áreas no Rio Grande do Sul e no Brasil mais ainda, principalmente no norte, que não tem um mastologista à disposição da população, seja para atendimento específico, qualificado, ou mesmo para orientação. Santa Maria, então, é privilegiado por ter toda essa especialização à disposição dos pacientes? Com certeza. Nós temos uma vaga na residência médica, há uma solicitação já de aumentar para 2 vagas, foi autorizado pelo conselho da universidade, mas nós aguardamos bolsa, porque as residências têm que ter bolsa de auxílio para o médico, para ele se manter e se dedicar vai atuar, ao serviço. Com a atuação incessante. E as vagas no país, elas são poucas, não são muitas. Sim. Nós temos aqui uma vaga, tem na PUC tem uma vaga, no Hospital de Clínicas tem uma, Conceição são 2 vagas, eu acho. Então são poucas vagas à disposição dos médicos que se querem se especializar. Então por isso nós temos aqui sim um privilégio. E nós temos todo o auxílio também dos médicos ginecologistas. Nós temos aqui na residência, da qual eu não sou supervisor, mas está ligada ao departamento, nós temos 7 vagas em ginecologia geral e obstetrícia, né? Então 7 vagas, 3 anos, nós temos 21 residentes atuantes, que também são capacitados, eles passam um período ali na mastologia para que saiam habilitados a prestar um serviço de qualidade. Não são os especialistas, mas eles têm a formação básica para orientar a população. E enquanto estão aí, eles estão a serviço do Sistema Único de Saúde. Sim, sim. O Hospital Universitário é um hospital do SUS, né? Exatamente. Ele atende só os pacientes do SUS encaminhados, hoje com os sistemas que nós temos aqui no USP. Esse encaminhamento, doutora, por exemplo, nós estamos numa localização estratégica, nós temos o nosso hospital universitário e ele atende uma região ampla, abrigando a 4ª Colônia, também a região da Campanha, a região da Fronteira, eu acredito.
Como é que está essa incidência dessas patologias? Elas são oriundas mais de Santa Maria ou da região? Não, uma grande parte é de Santa Maria, mas nós somos ligados aqui, nós somos referência para a 4ª região, né, para a 4ª delegacia. Então nós não pegamos todas as regiões, inclusive a fronteira para São Gabriel, Rosário, Alegrete já é dirigido a Uruguaiana, que é uma outra região. Mas principalmente os casos mais complexos, eles acabam vindo... São encaminhados para Santa Maria. Para o USME. Né? Naturalmente. Aqueles casos, vamos dizer assim, de média complexidade que consegue resolver mesmo em outras regiões de saúde são resolvidos. Mas aqui, como falasse da 4ª colônia, região de São Cepé, São Pedro, de Castilho, por Santa Maria. Tem uma população de certamente mais de 1 milhão de pessoas cuja referência é o Hospital Universitário aqui, no caso nosso, o serviço de mama ou de ginecologia. Sim. Doutor, e você como especialista no assunto, como está a saúde da população feminina em geral, principalmente nessas patologias mais incidentes, que é a do câncer de mama e do câncer ginecológico? Com certeza, a maior incidência das pacientes que nos procuram aqui é de câncer de mama. Como a patologia oncológica mais incidente nas mulheres, é o câncer de mama, né? Ele só perde para o câncer de pele, principalmente na nossa região aqui, que nós temos muita descendência europeia, que tem muito tumor de pele devido à exposição ao sol, justamente porque essa população veio para trabalhar no campo. Sim. Mas o câncer de mama é disparado o de maior incidência. Veja que nós vamos ter no Brasil, só em 2021 agora, aproximadamente 66 mil casos novos. Não são pacientes incidentes que já têm câncer de mama, mas novos diagnósticos de câncer de mama, 66 mil de mama. Já imaginou? É um índice muito alto, é um percentual elevadíssimo. Temos que ter gente para atender tudo isso, né? Profissional qualificado, temos que ter leitos, porque bloco cirúrgico, serviço de anestesia, e é bom frisar que quando a gente fala de leito, não é uma cama com a comodidade ali no quarto. Não se restringe, né? Não restringe ali. Quando se fala leito, nós precisamos de enfermeira, precisamos de médico, de técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta. Uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. Na oncologia envolve isso aí, patologia, radioterapia, né? A oncologia clínica, que faz todo o trabalho de tratamento clínico e quimioterapia. Então, para que se atenda uma paciente, há uma equipe mobilizada. Doutor, e você considera que a pandemia impactou negativamente nesses diagnósticos? Sim. Apesar de nós não paramos aqui no serviço de oncoginecologia do Hospital Universitário, nem na mastologia. Nós seguimos, no começo ali da pandemia, o ano passado, em março, se amenizou um pouco, porque ninguém conhecia a doença, né, o coronavírus, a gente não sabia como ia ser, mas logo voltamos ao atendimento normal. Como a gente tem uma sobrecarga ali grande, tem fila no serviço, a gente não sente muito esse impacto, mas a gente sabe que naquelas regiões cuja referência é o USME, há muito paciente com demanda reprimida. E já começou a aparecer agora em 2021, porque nós estamos com mais de um ano de pandemia, começaram a aparecer o reflexo dos casos atrasados. Né? Sim, com certeza. E mais um problema para agravar agora é a escassez de medicamentos. Porque se teve uma grande demanda na CTIs, internação de CTI, muito paciente entubado, paciente com consumo elevado de medicações, isso restringiu o mercado e há uma falta já de medicações nos serviços de anestesia. Devido a esses tratamentos intensos, né? Isso, que foram derivados para a CTI, onde eles gastam muito mais, porque o paciente entubado, ele fica 24 horas entubado, gastando bastante medicação. Então nós temos esse problema, que é o atraso do diagnóstico, o paciente já está chegando mais atrasado, dispensa um custo maior para o hospital, uma cirurgia maior, e temos carência já de fornecimento pelo fornecedor, não que o hospital não tenha condição de adquirir, mas não tem o fornecedor. É bastante preocupante essa situação. É extremamente preocupante. Doutor, e uma questão extremamente séria e relevante e que merece atenção, porque a paciente ela não pode procurar
o seu médico no momento que a patologia já tomou conta, né? A enfermidade tomou conta do organismo e que não tem mais retorno, que se torne uma situação irreversível. Então, quanto à prevenção, que é considerada fundamental, né? Qual o seu alerta para as pacientes nessas situações de enfermidades, né, de patologias tão invasivas como dessas que nós estamos falando? Sim, eu acho que aí a gente costuma dizer que não se deve baixar a guarda, né? Tem que estar sempre atento. O câncer de mama é um tumor silencioso, ele na maioria das vezes ele não dá nenhum sintoma, tipo dor, ou um caroço com abaulamento já vai surgir numa fase mais adiantada da doença. Então as pacientes devem procurar, a gente sabe que as unidades de serviço das UBS, das unidades básicas de saúde, elas estão com atendimento restrito, mas sempre há médico lá à disposição para fazer um encaminhamento ou para orientar sobre a solicitação de exames. Que boa, muito boa essa sua informação, né? Para estimular a busca dos recursos. Dos recursos, orientar, porque às vezes nós temos, vamos dizer assim, os poucos recursos que a gente tem e as portas abertas têm que ser bem aproveitadas, porque senão a gente vai desperdiçar energia e serviço, claro, às vezes atendendo um caso que realmente não necessita daquela urgência. Mas com certeza na mama o autoexame, apesar dele ser controverso, a gente não tem aqui tempo suficiente, mas podemos fazer só uma discussão um dia só sobre isso, mas que a mulher se toque, no sentido não de fazer diagnóstico para que ela se conheça, e se ela tiver alguma alteração na mama, ela vai então procurar especificamente aquele atendimento. E aquelas pacientes que estão na idade de fazer mamografia, a mesma coisa, se ela está muito atrasada ou se há uma alteração na mama, ela deve procurar atendimento para realizar o seu exame. Também há um alerta, cuidado com a mamografia, porque a vacina ou mesmo a infecção por coronavírus pode dar aumento de gânglio axilar. Mas as pessoas, os técnicos, os médicos, os radiologistas, os mastologistas, eles orientam, né? Estão preparados para diferenciar o que é um linfonodo suspeito ou é um linfonodo acometido por uma infecção. Eles estão atentos a isso. Então as mulheres não deixem de realizar seus exames, as clínicas estão preparadas com todos os protocolos de cuidado para evitar uma infecção por coronavírus. Então nós temos um arsenal, temos o exame médico, o autoexame, a mamografia, o ultrassom, todos para que essas mulheres não tenham diagnóstico atrasado. Ótimo. E outra coisa que eu gostaria de salientar é a questão do câncer de colo de útero, que infelizmente nós tivemos um controle maior do câncer de colo de útero e agora recrudesceu. Nós temos mais pacientes agora chegando com câncer de colo avançado do que 5, 6, 10 anos atrás. Porque houve um certo relaxamento, porque não tinha quase câncer de colo, a mulher se sente segura e o câncer de colo é de origem viral. Eu costumo sempre alertar, olha, tem câncer de colo, aquela que faz uma opção. Porque se ela fizer o seu exame periódico regular, ela não vai evitar de ter um câncer, mas ela vai ter um diagnóstico precoce com um tratamento muito menos mutilador do que uma cirurgia radical por câncer de colo. Então isso, câncer de colo, apesar que nós vamos ter aí em torno de 6.500 a 7.000 casos novos também de câncer de colo. Veja aí, tem muitos municípios que não tem nem esse número na população, né? Importante e é uma doença prevenível. Sim. Também tem vacina para câncer de colo, o uso da camisinha, os cuidados todos, eles facilitam uma prevenção. Muito importante suas considerações para o público feminino que nos assiste, né, essas recomendações tão sérias. E também, doutor, eu considero que o público feminino, a mulher, ela precisa ter autoestima, né? Ela precisa trabalhar o amor próprio. Porque no momento que você tem uma enfermidade dessa dimensão, você também atinge o entorno, você também acaba desestruturando toda a família, né? As pessoas que amam a paciente, os seus familiares, enfim, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Então, eu acho que além do indivíduo, né, está a coletividade. Sem dúvida nenhuma. O câncer de mama, o câncer de colo, o câncer ginecológico,
Em geral, essas doenças elas não envolvem só o paciente, por isso que a gente alerta, ó, vamos fazer diagnóstico precoce, tem que fazer os seus exames periódicos, tem que procurar o atendimento médico. Sempre que tiver algum sintoma que ela não tenha segurança que aquilo fugiu da normalidade, seja na mama ou seja um sintoma ginecológico, deve procurar atendimento. Porque o câncer tem cura, isso aí, há um estigma que o câncer não se mexe porque piora, quase a maioria da população morre. Não é bem verdade. O câncer no diagnóstico precoce tem cura. É tratável. É tratável. O câncer de mama e o câncer de colo, então, nem se fala, né? Porque o câncer de colo é extremamente simples de fazer uma prevenção. A mulher faz um exame ginecológico, o médico visualiza o colo, está enxergando para colher material, e se está doente, tem a colposcopia também para o auxílio. O câncer de mama já precisa mais de uma mamografia ou de um ultrassom, mas mesmo assim há ferramentas para fazer diagnóstico precoce. Então, o interessante é seguir as consultas periódicas, né? Ao seu médico, enfim, com certeza. Ao médico de sua afinidade, ao médico familiar. Com certeza, porque no momento da doença tu mobiliza a família, o esposo, os filhos, a mãe, os parentes mais próximos, todos se mobilizam no auxílio. E isso traz um prejuízo, né? Traz um prejuízo da saúde própria da pessoa envolvida e acaba afetando a saúde da família, né? A saúde emocional. Emocional e muitas vezes até financeira, porque a família se envolve naquele atendimento e às vezes deixa de se dedicar mais ao trabalho para prover a questão toda de manutenção da família. Sim, e doutor, e para essas patologias, né, esses cuidados todos, essa imprescindível prevenção que você está colocando aí muito bem para a população feminina, as pacientes elas podem encontrar esses recursos onde? Qual a sua orientação? É na rede privada, na rede pública? Onde? Nós aqui hoje no Hospital Universitário, nós recebemos a paciente referenciada. Então ela não há uma porta aberta, né? Até porque ele é um hospital já terciário. Sim. Mas na rede, principalmente aqui em Santa Maria, com certeza nós somos uma das redes mais bem servidas de pessoas, de ambulatórios de atendimento. Então essa paciente deve ir do ambulatório mais próximo do serviço, na unidade de saúde mais próxima da sua casa, ela vai ser atendida e vai ser referenciada. Se necessitar, ela vai ser referenciada, passa pela Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde que encaminha lá, através da quarta, para o Hospital Universitário aqui no nosso caso. Temos também a Casa de Saúde, que presta atendimento ao SUS. Não sei especificamente o acesso, mas tenho a impressão que no atendimento básico eles têm acesso livre, ele funciona como uma unidade lá. Sim. E os casos de baixa e média complexidade eles atendem lá, e também quando é alta complexidade eles encaminham para cá. Encaminhando aqui, como a gente tem uma demanda muito, muito grande, ela vai entrar numa fila de espera, isso é bom dizer, porque às vezes o paciente também não entende. Sim. Ele acha que no momento que ele for encaminhado, ele vai ser... Porque é feita uma triagem. Não, no momento que ele é encaminhado, ele entra na fila, vamos dizer assim, de demarcação. A demarcação para atendimento. Para atendimento. Como a gente tem uma fila muito grande, nós não podemos fazer um fura-fila. Os pacientes são atendidos de acordo com a ordem na fila, tanto para atendimento ambulatorial como para atendimento cirúrgico. Nós tivemos hoje 20 pacientes, vamos dizer assim, aproximadamente. Nós temos hoje em torno de 30 pacientes, por exemplo, na fila de cirurgia da mama. Nós temos que começar lá no primeiro da fila, então vai uma a uma até chegar. E, eventualmente, a gente sofre alguma solicitação ou familiar procura dizendo que é uma urgência. E é bom ficar claro também que todos os tumores eles são tratados como urgência. A não ser aqueles casos que complicam, tem uma complicação... Pela própria peculiaridade, né, da enfermidade. Às vezes ele acaba, um tumor de ovário, por exemplo, que cresce muito abdominal, que faz uma obstrução intestinal, aí sim ele entra numa urgência, porque se ele não for operado, ele vai causar um risco grande de uma evolução para aquela paciente de uma maneira letal. Então essas pacientes, elas têm que furar a fila por uma condição de vida mesmo, de necessidade de salvar a vida.
As outras pacientes, elas todas são qualificadas, atendidas de acordo com a sua lista. Ótimo, então nós temos em Santa Maria todos os recursos, né? É importante atentar a população, né, o público feminino, de que Santa Maria é um celeiro de saúde, né? Nós estamos num polo de saúde e que oferece todo o atendimento, e não só na sua especialidade, mas em todas as especialidades. Sem dúvida nenhuma. Hoje estamos falando sobre mastologia e câncer de colo de útero e câncer ginecológico, mas Santa Maria, ela abriga todas as especialidades, não é, doutor? Sem dúvida, tanto no hospital universitário como no atendimento privado. O hospital universitário, ele tem uma capacidade, né, instalada, ele não tem como atender além daquela capacidade. Mas depois que o paciente chega a sua vez de ter atendimento, ele tem todos os profissionais. Ele recebe com excelência, né, o atendimento. Tratamento de excelência, tratamento de ponta. Exatamente. O paciente privado, claro, é um pouco diferente, porque ele tem geralmente seu plano de saúde, claro, que já tem uma capacidade instalada para atender, sim, de acordo com aqueles seus dependentes, daqueles seus beneficiários. Então lá o atendimento é mais sério. Sim, né? É facilitador, né? É um facilitador, porque tu precisa de diferentes especialidades, tu vai solicitando que é ou plano de saúde ou particular. Isso. Tu consegue atender mais rápido, mas infelizmente no atendimento SUS a gente tem que seguir a ordem, né? Uma ordem de chegada. Uma ordem de chegada. De procura. Não podemos furar fila nunca. Perfeito, doutor. E esses assuntos, nós teríamos muito mais a discorrer sobre esses assuntos tão importantes, né? Mas o Bloco Saúde ele está chegando ao fim, então eu agradeço a sua considerada presença aqui no Giornale e a sua contribuição para quem está nos assistindo sobre esses assuntos tão delicados. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Após o intervalo, cultura musical no Giornale, com a participação artística de Tiane Tâmbara e o tecladista Michel Wagner. Volto já. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são sacaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo.
bloco Cultura, um convite Tecnosom, instalação de som e alarmes. No último bloco do Giornale, entretenimento, e quem nos concede esses momentos de descontração é a talentosa artista Tiane Tâmbara, acompanhada do tecladista Michel Wagner. Tiane iniciou sua carreira artística com 10 anos, participou do programa Raul Gil na Record, participou da primeira edição do programa Ídolos no SBT em 2006. Tiane é diretora do Tiane Tâmbara Enlaces. Além da carreira artística, Tiane é formada em nutrição pela Universidade Franciscana, com mestrado em gestão de organizações públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada por marcarem presença aqui no Jornal e sejam muito bem-vindos. Obrigada, Giovana. O prazer e a honra é toda nossa estarmos aqui apresentando um pouco do nosso trabalho. Que bom, eu que agradeço. Tiane, o que a experiência de participar dos programas nacionais de televisão agregou na sua carreira artística? Olha, Giovana, eu sempre digo para todo mundo que o palco é uma escola. É uma escola, a gente aprende muito, a gente tem muitas oportunidades de subir a um palco. Mas participar de um programa televisivo a nível assim nacional é uma baita experiência, é uma experiência que agrega e muito para nós artistas, porque é uma experiência diferente da experiência que nós temos nos palcos. Então, num programa de televisão, a gente precisa ter um controle absurdo emocional, ainda mais se tu participas desses reality shows. Sim. Porque tu estás o tempo todo sendo analisado, né? Então tu tem que ter um comportamento diferente, porque qualquer erro ali é muito mais perceptível do que num palco. Certeza. Exatamente. Ainda mais em certos programas que o público não está cantando junto contigo. Então, assim, tu tem que ter todo um cuidado na postura diante das câmeras, né? Não passar o teu nervosismo para a voz, né, que às vezes é perceptível. Acontece. É natural. É natural. Mas assim, é uma experiência que me trouxe, né, muita segurança para executar outros projetos. Foi decisiva na sua carreira? Sim, com certeza. Na verdade, você passou a ser reconhecida no meio musical após a participação no programa do Raul Gil? Com certeza. Muitas portas se abriram ali, principalmente aqui em Santa Maria e no estado do Rio Grande do Sul. Importante. E quem contratar o Tiane Tâmbara Enlaces pode contar com o quê? Como está estruturada a empresa e os projetos? Bom, até ano passado, né, antes da pandemia, a gente estava com uma agenda bem cheia, porque nós temos uma parceria também com a empresa de assessoria Tâmbara, né, Tâmbara Assessoria e Eventos. Que é uma das empresas mais importantes do segmento em Santa Maria, né, dos empresários Anderson Tâmbara e Simone Tâmbara. Não é por ser meus primos, mas são muito profissionais, muito competentes no que fazem. Realmente, eles são impecáveis. Então, o Tiane Tâmbara Enlaces tem há mais ou menos há mais de 2 anos, né? Antes, nós já fazíamos casamentos, nós tínhamos outros projetos, né, Michel? Mas a demanda para casamento começou a aumentar. Então, eu decidi focar, né, e criar o Tiane Tâmbara Enlaces, que sou eu, né, no vocal, Michel Wagner no teclado e a Jamile Padoim no violino, né? Então, assim, é um trabalho super diferenciado. É sempre um trio. Às vezes é um quarteto. Às vezes a gente já fez até com uma mini orquestra. Casamentos. Sim, aí vai do gosto do cliente, se ele quer agregar mais... Sim, de acordo com a contratação. Isso, mas assim, fizemos já muitos casamentos, eu, Michel e a Jamile no violino, e fica lindo. Então, assim, a gente faz um trabalho diferenciado porque a gente se reúne com os noivos, a gente tem todo um cuidado para fechar o repertório, né? Às vezes tem noivos que chegam com o repertório, não, é esse aqui. Repertório pronto. O repertório pronto, a gente só faz pequenos ajustes para ver em qual momento cada música vai ser tocada. E como também tem noivos que não têm ideia e a gente precisa, né, dar algumas sugestões
E assim, nós resolvemos focar para casamentos porque nós amamos fazer casamentos. E com certeza essas sugestões não faltam nunca, né? Não, sim, sempre tem, muitas. Mas Tiane, além da carreira artística, você também é nutricionista da Universidade Federal de Santa Maria. Como você concilia essas duas carreiras tão adversas? Sabes que eu acho muito bom porque a música às vezes acaba sendo uma válvula de escape, é um grande prazer para mim. E também às vezes quando eu estou muito sobrecarregada com os projetos musicais, a nutrição é uma válvula de escape, então é muito bom. E assim, com o tempo a gente consegue organizar. Agora, como eu estou mais focada nesse projeto, Tiane Tambarém Laces, os eventos acontecem final de semana, então a gente consegue conciliar. Sim, né? Muito bem. E em tempos de pandemia, ter uma outra carreira paralela é fundamental, né? É decisivo, importantíssimo. Com certeza, me trouxe muita segurança. Porque muitos colegas da área, né, não têm outras oportunidades, não têm outras chances, né? Com certeza, Giovana, isso nos deu, assim, nos garantiu um pouco mais de segurança financeira, né? Que bom. Porque realmente a gente não parou. Os casamentos de 2020 foram todos adiados para 2021 e os de 2021 estão sendo adiados para 2022. E nós todos estamos esperando que todo esse momento, né, passe. Exatamente, com certeza. Então, mas vai passar. Vai passar. Vai passar. E Michel, nós falávamos nos bastidores que você acompanha a Tiane há 20 anos. Isso. Como é que é essa experiência? Nos conta? É muito legal, assim, a Tiane é uma pessoa muito especial, assim, muito querida, uma grande amiga, né, de longa data. E eu penso assim que a qualidade que ela tem vocal é muito grande, sabe? Então é um prazer acompanhá-la, assim. A gente já fez vários projetos juntos, o ABBA, foi o Elis Regina, Festival dos Festivais, Shakira, um especial do Shakira. Então, assim, ó, é uma pessoa muito versátil, né? Uma cantora versátil, que eu tenho a maior honra de acompanhar. Ele é um querido. Certamente é muita afinidade, né? Que você tem. Com certeza, para os gostos musicais, assim, a gente gosta de música de qualidade. Exatamente. Né? E com uma letra que tenha um sentido legal. Sim, assim, exatamente. Isso a gente prima nesse projeto, né, Michel? O Tiane Tambarém Laces, a gente prima e sempre dá como sugestão para os noivos músicas que tenham um significado para aquele momento, né? Que realmente façam sentido, né, para aquele momento que é o casamento, que é a celebração do amor. Excelente. Parabéns, né, por essa atuação, por essa parceria. Com certeza. Querido. Não, Michel é um amigão, assim, é um irmão. Isso é muito bom. Com certeza. Amizade é tudo. É verdade, com certeza. Vamos então às músicas escolhidas para encantar o nosso Giornale. Para quem não conhece, a linda voz de Tiane Tambara vai passar a conhecer hoje, e quem já conhece vai poder matar a saudade, né, juntamente com o tecladista, o Michel Weiner, que oferece todo um diferencial, né, para esta apresentação. Essas músicas, nós selecionamos 2 repertórios, né, dentro de um amplo repertório que faz um passeio no nacional e no internacional. E hoje nós selecionamos o internacional porque já prestigiamos o Giornale há pouco tempo com o MPB, né, a música popular brasileira. Então, Tiane, nos fale sobre esses 2 repertórios, que são repertórios para casamento. Sim, na verdade, assim, nós temos músicas em português, em inglês, francês, espanhol. A gente explora bastante, né, os idiomas, porque também a gente vai de acordo com o cliente, né? O último casamento que nós fizemos, né, Michel? Nós cantamos uma música em francês. Então, o nosso repertório ele é bem vasto e muitas vezes a gente acaba conhecendo coisas novas. Às vezes os noivos nos trazem músicas que não são do nosso repertório e a gente acaba agregando. Sim, né? desenvolve. Acaba desenvolvendo. Então... São muitos casamentos, né? São bastante, são muitos. Vocês já realizaram? Tanto que a gente resolveu, né? Foi em razão da demanda de casamentos que nós decidimos. Não, vamos fazer só casamento e vamos nos aperfeiçoar para casamentos. E quais são as músicas, então, que nós vamos encerrar hoje o Giornale? A gente vai então fechar com Here Comes the Sun, dos Beatles, né, que já tocamos em alguns casamentos.
E Aleluia, que sempre é uma das mais pedidas pelos noivos, né? E que normalmente a gente toca na bênção das alianças, né, Michel? Perfeito, impactante. Então eu agradeço desejar a belíssima participação de vocês aqui no programa e voltem sempre. A gente que agradece, Giovana. Muito obrigada por essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, né? Depois de tanto tempo a gente, né, sem poder tocar. Vocês merecem. Obrigada. Vamos encerrar esta edição do Giornale com a participação artística de Tiane Tâmara e Michel Wagner. Obrigada aos nossos patrocinadores e apoiadores do Giornale. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, these smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Some, here he comes. Some, here he comes. Some, here he comes. Some, here he comes. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lead. The bell clicking, composing, hallelujah, 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 hallelujah. Her faith was strong, but it needed proof. Her soul, her breath, and on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew in hallelujah, 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 Você assistiu Giornale, Giovana Felice, oferecimento Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo,
Imobiliária Price, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima.